Graças a Deus, estamos mais uma vez entrando aqui ao vivo, mais uma Libertar Live de toda quinta-feira. Você que já está acostumado a nos acompanhar, você que está acostumado a ver aqui as explicações bíblicas. Hoje estamos aí numa série de mensagens falando sobre o princípio de tudo. E hoje nós estamos falando da criação do Jardim do Éden. E hoje eu vou falar um pouquinho também sobre a questão da criação do homem. Porque aqui há uma polêmica, uma vez que no capítulo 1, Deus fala sobre ter criado o ser humano, e aqui já no meio do capítulo 2 vai de novo falar sobre a formação do homem, e aí pode gerar uma polêmica como se fosse dois momentos diferentes, e não são. Mas eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, né? Para quem está aí entrando agora, começando a chegar agora. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero falar da comunidade evangélica Libertar, essa igreja que tem sido uma bênção na vida de muitos. Nós estamos comemorando um ano de igreja. Nesse dia próximo agora, dia 19 de outubro, estaremos comemorando um ano da comunidade evangélica Libertar. Estamos felizes, estamos contentes e cremos que muitas coisas Deus ainda fará através deste ministério, dessa igreja que o Senhor, pela sua misericórdia, colocou nas minhas mãos e nas mãos da pastora Andréa Fernandes. Eu quero convidar você para conhecer vir a estar em uma de nossas reuniões, toda quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo 8 horas da manhã. Quarta, nós temos a reunião da busca do Espírito, não é a busca do Espírito Santo, né? Eu não gosto muito desse termo, porque o Espírito Santo, ele já habita em nós, né? Então não é a busca do Espírito Santo, mas é o renovo do Espírito Santo em nossas vidas. Toda quarta-feira às 19h30. Na sexta-feira, a reunião O Poder de Deus, culto onde nós declaramos que o mal não tem poder sobre as nossas vidas. E é o Senhor que está no controle, está na direção, em nome de Jesus. Toda sexta, às 19h30, reunião O Poder de Deus. E no domingo, 8 horas da manhã, culto da família. Irmãos, eu quero também lembrar a você que neste domingo agora, nós estaremos com a ministração da Santa Ceia do Senhor. E é o 5º dia da campanha A Conquista do Milagre. Nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que a Bíblia nos ensina que o céu é tomado à força. Ou seja, tudo aquilo que nós queremos de Deus é com esforço, é com dedicação, não é de graça, não é de mão beijada, como gostam muitos de dizer, né? Nesse ditado. Não. Tudo que você for buscar da parte de Deus é necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário entrega. Venha mostrar o seu esforço, a sua dedicação. Todo domingo, 8 horas da manhã, a campanha de oração A Conquista do Milagre. E venha conquistar a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Domingo agora com a Santa Ceia do Senhor, 8 horas da manhã, nós te esperamos na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santa Emília, aqui em Embu das Artes. E eu também quero lembrar que nós temos um programa de rádio toda terça-feira às 22 horas na rádio Fonte Vida, nos 87,5 FM, rádio local, rádio comunitária aqui em Embu das Artes. Pastor, mas como é que eu vou ouvir uma rádio que é local, que está aí em Embu das Artes? Simples, você baixa o aplicativo da rádio Fonte Vida, vai lá na Play Store, você que tem o telefone Android, ou você que tem o iPhone, vai na lojinha lá dos aplicativos e baixa o aplicativo da Rádio Fonte Vida e você vai poder assistir a live, vai poder dar a sua opinião, o seu comentário e participar da nossa programação no programa Libertando Vidas. Toda terça-feira, às 22 horas,
programa Libertando Vidas, comigo, pastor Ronaldo Fernandes, e com o obreiro Ricardo Fernandes. É uma bênção de Deus, você vai gostar, em nome de Jesus. Toda terça, às 22 horas, programa Libertando Vidas, pelo aplicativo da Rádio Fonte e Vida. É muita coisa para falar, irmãos, que a gente começa até a ficar meio zureta. Bem, dito todas estas coisas, quero convidar você agora a redobrar a sua atenção, porque é momento de você ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor para a sua vida. Algumas pessoas já estão conosco, a Solange, o Gabriel, né? O Gabriel Santos quem é esse? É o Gabriel lá da Bahia? Acho que é ele, não é? O Gabriel Sobral da Bahia. Esse Gabriel Santos. Seja bem-vindo, Gabriel, na nossa live. E eu creio que Deus também vai falar contigo, em nome de Jesus. Mais pessoas estão entrando, mais pessoas estão participando aí da nossa live. É 87,5. A pastora André colocou 85,7, mas ela vai corrigir aí. É 87,5. Bom, vamos lá. Nós estamos numa série de mensagens que fala... hoje eu tenho aqui do meu lado meu amigo de infância, o Jobert. Quer aparecer um pouquinho aqui, Jobert? Põe a carinha aqui. Ó. Ele aqui. Pessoal. Jobert está aqui comigo, acompanhando a nossa live. E ao meu lado sempre a pastora André, sempre nos acompanhando aqui em toda quinta-feira. É bênção em nome de Jesus. Estamos na série de mensagens, o princípio de tudo. Nós já falamos da criação do planeta, da Terra, falamos da criação do homem, e agora dos céus e da terra, das águas, separação de águas e águas, e agora vamos falar da criação do Jardim do Éden, capítulo 2, a partir do versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Verso 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então preste atenção. Até então o Senhor tinha lançado todas as sementes, tinha preparado tudo, mas nada tinha ainda brotado, nada estava ainda pronto para ser consumido, pronto para ser retirado da terra. Tinha tudo sido plantado na terra, mas ainda não havia brotado, porque Deus ainda não havia dado chuva, não existia chuva sobre a terra. Vamos lá. Gênesis 2, verso 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você prestou atenção nesse detalhe? O Senhor soprou o fôlego da vida, e o homem foi feito, então alma vivente. Mas aqui ainda ele não está com o seu espírito, ele está com alma vivente. Alma vivente, irmãos, é o mesmo que um bicho, um animal. O animal também tem fôlego de vida, ele é alma vivente. Eu falei sobre isso na semana passada, mas aqui ele ainda não tem o espírito. Amém? Então vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Outro detalhe que eu quero salientar, que eu até comentei agora há pouco. No capítulo 1 nós falamos da criação. Deus criou o homem, macho e fêmea, ok? E agora nós estamos vendo Deus falando de novo que criou o homem. Então, peraí, ele criou primeiro uma classe de homem, depois outra. Existe até uma polêmica sobre isso.
dizendo que esses primeiros homens que Deus havia criado já estavam sobre a terra, e depois, quando Deus vai criar Adão e Eva, aí que vai haver essa segunda geração de seres humanos, e aí esses seres humanos que surgem a partir de Adão e Eva vão se relacionar com esses primeiros seres humanos que foram criados na criação de tudo. Essa teoria está errada. Deixar isso bem claro, essa teoria é fantasiosa, não é isso. Na verdade, o autor aqui, quando escreveu, ele primeiro colocou de uma forma reduzida, ele fez um resumo que vai acabar aqui no versículo 5, no versículo 4, quando ele diz: e essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então vai terminar aqui, ó, do 1 até essa parte do 2, é um resumo que Moisés faz da criação do homem e da terra. É um resumo. A partir do verso 5 em diante, Moisés vai pegar a mesma passagem de criação e ele vai detalhar o processo de criação. Deu para entender? É a mesma coisa, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que no momento Moisés faz um resumo, como se fosse uma introdução do livro, e agora ele vai esmiuçar. Porque acaba tendo uma impressão, eu já vi até ter alguns ditos estudiosos de internet querendo aí dizer, e por incrível que pareça, eu já vi até pastores renomados querendo dizer que já havia homens sobre a terra e que já havia os gigantes, e é por isso que quando Adão e Eva saem ali do Jardim do Éden, eles vão formar uma outra população. Está tudo errado, não é nada disso. Não é nada disso. A verdade é essa, é que essa criação do homem aqui, que Moisés vai falar a partir do verso 7, né, que ele fala sobre o ser humano, é a mesma criação lá do capítulo 1. Só que aqui está de forma detalhada. Só isso. Bora lá? Vamos continuar. Nós já temos... Tinha 5 pessoas, o Adriano também já está conosco. Tem 6 no meu. Tá aqui falando sobre... se o Adriano entrar aqui, a gente... Não é um debate, Adriano. Senão, se tu vai entrar aqui, você vai entrar num debate aqui, a coisa vai pegar fogo. É uma live. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deixa eu aqui trazer o significado da palavra Éden. Nós estávamos pesquisando agora há pouco, já até me fugiu. Dá uma olhadinha aqui de novo, por favor, no nosso consultor. A palavra Éden já lembrei. A palavra Éden é uma palavra de origem hebraica que significa lugar das delícias. Olha que interessante, né? Deus criou um lugar com um nome que tem a ver com prazer, com deleite, com lugar das delícias. E pôs o homem neste lugar. Aí eu pergunto para você. Deus criou um lugar com o nome Lugar das Delícias, lugar de prazer, e pôs o homem para viver ali dentro. Será que Deus queria que o homem fracassasse? Será que no seu objetivo, na sua constituição, será que Deus pensou e colocou dentro do ser humano um gene de fracasso? Porque na grande maioria as pessoas, elas se sentem assim, fracassadas, decepcionadas, entristecidas. Se você pegar 10 pessoas, 8 delas pelo menos vai se achar dessa forma, insatisfeitas. Nesse exato momento, pesquisa 10 pessoas, dessas 10, 8 pelo menos vai dizer: eu não estou feliz. Podia ser melhor, podia ter mais dinheiro, podia viver em tal lugar. Aí eu pergunto, será que Deus fez o homem com esse objetivo, dando para ele um lugar chamado lugar das delícias, lugar do prazer? Será?
Deixa eu falar para você uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu querido, que está me ouvindo, minha querida. Você não foi feito para dar errado, você foi feito para dar certo. Você foi feito para ser feliz. Foi te dado um lugar chamado lugar das delícias. Será que um Deus que é Pai, que é Criador, daria para qualquer um lugar chamado lugar das delícias? Lugar do prazer? Acho que não, né? Mas isso vai ser tema mais para frente. Nós vamos falar da queda do homem, né? O que fez com que o mal entrasse, o que fez com que o ser humano acabasse deixando entrar em seu coração esse gene, né? Esse mal que tanto nos perturba até os dias de hoje. Vamos dar continuidade à leitura? E plantou o Senhor Deus, versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus fez criar todo tipo de erva brotar na terra para que o homem comesse, ok? Aqui, ó. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, árvore bonita, e boa para comida, e a árvore da vida. São duas árvores. A árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Prestaram atenção? A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia um rio que brotava de dentro do Éden, se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que significa do hebraico lugar largo, grande, próspero. Prestou atenção? O primeiro rio se chama Pison, que tem a ver com prosperidade de Deus. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio, que é um outro tipo de mineral, e a pedra sardônica. Então, o lugar era, além de valioso, era largo e bonito. Esse é o primeiro rio, o rio Pison, que saía do Jardim do Éden. Então, nós conseguimos, presta atenção, do jardim do Éden, um jardim que é considerado um lugar de prazer, lugar de delícia. Agora nós vemos que de dentro do jardim sai um rio que tem o nome do hebraico prosperidade, lugar largo, lugar de abundância e que tem ouro. Então eu vejo o Senhor nos dando prazeres, comida e ouro. Tudo isso no Jardim do Éden, irmãos, junto com o homem que agora já estava lá. Vamos lá. E o ouro dessa terra é bom. Ali o bidélio e a pedra sardônica. Verso 13. E o nome do segundo rio é Gion, que este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. O rio Gion também tem um significado no hebraico que agora eu não vou conseguir ver. Eu tinha visto, mas também me fugiu aqui da mente. E o nome do segundo rio é Gion. O pastor André vai pesquisar ali e já vai estar falando. Eu vi agora há pouco, mas sumiu da minha mente. O significado... lembrei. O nome do segundo rio é Gion, que significa jorrando, que traz a força da água, ok? Que fala sobre a força da água, a força desse rio. E nos remete também à força de Deus, né? O Senhor nos dando aí a lembrança de que o poder de Deus também estava a nosso favor. A abundância de água, a abundância de Deus em nossas vidas. Continuando. E o nome do terceiro rio é
Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. Dá uma olhada em Hidekel também, pastor André. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Prestou atenção no detalhe? Hidekel, com H. Você prestou atenção no detalhe? Deus liberou para comer de toda a árvore que havia no jardim. Rio do Tigre. Só o rio Hidekel é o nome bíblico do rio Tigre, um curso de água que nasce na Turquia e atravessa o Iraque, formando junto com o rio Eufrates. Então eles fazem parte um do outro aí. Bom, vamos lá. Você prestou atenção que Deus, ele permitiu que o homem comesse de todas as árvores que havia no jardim do Éden, menos da árvore da ciência do mal e do mal. Porque no dia que comerdes dessa árvore, certamente morrerás. Ok? No meio dessas árvores que o Senhor liberou para que o ser humano comesse, qual é a árvore que estava lá? A árvore da vida. A árvore da vida estava liberada para o ser humano. E a árvore que discernia do bem e do mal, Deus está dizendo: no dia que você comer, você vai trazer a morte sobre si. Porque enquanto você estiver comendo da árvore da vida, você tem vida. O dia que você descobrir e discernir sobre o bem e o mal, algo vai morrer dentro de você. Vai vir uma morte sobre a tua vida. Esse certamente morrerás que Deus aqui fala para Adão, não era uma morte física literal, mas ia morrer uma vida verdadeira. Uma vida que Deus tinha para o ser humano. A árvore da vida estava liberada para o homem. Então cabia ao homem decidir entre comer da árvore da vida e comer da árvore da ciência do bem e do mal. Você já percebeu que quando a gente distingue, não sei se você já ouviu essa frase, a ignorância é uma bênção? Você já ouviu essa frase? Já percebeu que quando alguém descobre alguma coisa sobre alguma determinada situação e ele passa a ter conhecimento sobre aquela questão, parece que alguma coisa morre dentro da pessoa? Então, preste atenção, meu amado. Quando você decide andar com Deus, quando você decide colocar a sua vida nas mãos do Senhor, é como se você estivesse voltando para dentro do jardim do Éden. Mesmo após a queda de Adão e Eva, ainda há uma salvação, ainda há uma solução. Quando nós decidimos nos converter, e converter significa voltar ao ponto inicial, é como se você estivesse voltando para dentro do jardim do Éden. É como se você estivesse deixando essa ciência do bem e do mal para trás, para viver a vida que Deus tem para te dar. A vida que Deus ofereceu para você no jardim do Éden. Estava liberado para o homem a árvore da vida. O que é que você quer mais? Há um tempo atrás eu ouvi uma pregadora dizer que milagre não se explica. O grande problema do ser humano é que nós queremos saber de tudo. Você preste atenção. Uma criança com 8 anos, 10 anos, ela começa por quê? Mas por quê? E a gente morre com essa pergunta. Por quê?
Você está com 70 anos agora. Claro que você com 70 anos, você não é tão insistente na pergunta. Mas as suas atitudes vão nessa direção. Você, durante a fase adulta, você continua atrás do porquê. Você quer saber, quer explicar, quer entender, quando na verdade Deus quer apenas que você viva. A Bíblia nos ensina que o amanhã pertence a Ele. A cada dia basta o seu mal. E o ser humano vive querendo responder a pergunta: por quê? Deus dá a possibilidade de comer da árvore da vida. E a pergunta que vem em seguida é: por que eu não posso comer da outra? E eu fico imaginando Deus falando: mas eu te dei a árvore da vida, mas por que eu não posso comer da outra? A gente continua questionando Deus. Mas eu estou querendo que você viva esta vida, por que eu não posso viver outra? E você pergunta a Deus como se tivesse o direito de perguntar. Mas você se esqueceu do que eu acabei de falar. Quem te deu o fôlego da vida e pode tirar é Ele. Você não está falando com qualquer um. Você está falando com o Criador dos céus e da terra. A vontade dele é soberana, é boa, perfeita e agradável. Se Ele tem te dado para você esta vida, receba e agradeça. Eu estou aqui com o meu amigo Jobert do meu lado e ele há de concordar comigo. A gente estava conversando agora há pouco, tomando um café, e assim meio por alto ele estava conversando sobre um momento que a gente chega na vida que a gente prefere ter paz do que ter razão. Não é verdade? Sem dúvida. Chega um momento da nossa vida que é muito melhor você ter paz do que você ter razão. E essa frase... É muito forte, não é? Não, e ela... Por muito tempo eu ouvi ela. E não entendia, né? E não entendia. Aí até que um dia a ficha cai. Exatamente. Chega um momento da nossa vida que essa frase começa a fazer muito sentido. E ela começa a ser fantástica na vida da gente. Exatamente. Você começa a quase que vira um mantra. Um mantra, né? Como dizem por aí, essa frase. Você passa a viver debaixo desse dogma, né? E o Senhor, ele gostaria que você vivesse isso muito antes. Porque Ele tem paz, é só você parar de questionar. É só você parar de querer entender tudo. Você não tem, né? Tem coisas que a explicação está no silêncio. Isso é muito belo. Tem coisas que a explicação está no silêncio. A gente não quer aceitar. Seja bem-vinda, irmã Maria José. A gente acha que tem que ter uma explicação, tem que ter um porquê. Não, mas não é assim. Não é assim o quê, meu querido? Viva a vida de Deus. Você está perdendo tanto tempo. Tanta coisa que você podia estar vivenciando, curtindo, conhecendo. Mas perde tempo. Com dores de cabeça, às vezes até comprando dor de cabeça que nem é sua. Nem é sua. Vivendo uma vida que não era para ser sua. Era só comer da árvore que Deus deu. Não querer comer a árvore errada. Mas pastor, mas eu vou viver enganado, eu vou viver iludido, sem a ciência do bem e do mal? Nunca disse isso. Deus nunca quis dizer isso. Se você lê as Escrituras Sagradas, você vai entender que há tempo para todas as coisas. Há tempo de ter a ciência do bem e do mal. Há tempo de discernir as coisas. Há tempo para tudo. O problema é que a gente quer atropelar o tempo. A gente quer que seja no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Tem coisas que Deus só vai revelar para você com o tempo. Por quê? Porque se revelar agora, você não está pronto. Você precisa passar por certas fases da vida para que chegue um determinado momento o Senhor
revele para você, seja aquilo que era para você saber, seja aquilo que não era para você saber. E tem mais, tem coisas que você só vai saber na glória. Pode corroer a unha, pode correr o dedo, você não vai saber. Pode fazer jejum, pode se enterrar no monte, Deus não vai falar. Ele só vai falar quando ele chega, com o seu corpo transformado num corpo de glória. Porque essa matéria aqui, essa mente aqui, esse intelecto, não tem capacidade para decifrar todos os mistérios de Deus. Tem coisa que você vai perguntar, você vai jejuar, você vai se consagrar. Você pode fazer o que você quiser, pode fazer voto nazireu, Deus não vai falar. Mas naquele grande dia tudo fará sentido para você. Porque nós estaremos vendo o Senhor face a face. Aí vai ser diferente. Eu até brinco, Gilbert, que algumas coisas que acontecem aqui com algumas pessoas, eu vou chegar lá em cima no céu e vou falar: Deus, mas por que o Senhor fez isso para tal pessoa? Deus ainda vai falar: isso não te interessa. Você cuida da sua vida. Eu ainda vou ouvir isso dele. Falar assim: tá. É perigoso ainda falar: tu deu sorte que você subiu. Vai para aquele cantinho ali e vai me adorar. Fica quietinho ali com os anjos. Deixa os outros que não tem nada a ver com a tua vida. E olha lá se Deus, de repente, até falar isso. Porque o que eu preciso, o que nós precisamos, é estar preparado para o grande dia. Viva como se fosse amanhã. Porque a hora e o momento, eu não sei e você não sabe. Para aqueles que partiu, o dia já chegou. Num piscar de olhos. E você? Você pode dizer o que vai acontecer amanhã? Eu não posso. Viva o dia de hoje. Viva o agora. Viva com alegria. Viva a vida que Deus te propôs. E agradeça a Ele todos os dias, porque você acordou, porque você está vivo. E depois da pandemia eu costumo dizer, porque você sobreviveu à pandemia. E se você não sobreviver a qualquer uma dessas intempéries do nosso tempo, fique em paz. Você estará na presença de Deus. Você estará na glória. Amém? Ai, pastor Ronaldo, o senhor está falando tanto de morte. Não, hoje eu estou falando de vida. A questão é justamente essa. O homem escolheu a morte quando Deus queria dar vida. Não lhe foi negado a árvore da vida, lhe foi negado a árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo. E o homem quis atropelar. Vamos dar continuidade? Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e de toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam.
Uma coisa interessante aqui, irmãos. Eu vou aqui tomar um golinho de água. Hoje eu não estou com um copo da nossa igreja, né? Não estou fazendo propaganda, mas esse copo é bonito também. Começa a ficar difícil de ouvir, Tá chovendo em São Paulo, tá frio, tá um dia bastante atípico. Mas o Tia Guni também está conosco, lá de Teixeira de Freitas. Esses dias, lendo essa passagem bíblica, Deus me mostrou algo interessante. Existe um ditado que as pessoas gostam de dizer que atrás de um homem de um grande homem há sempre uma grande mulher, né? Esse ditado está errado. O ditado é esse, né? Esse ditado está errado. Você prestou atenção de onde foi tirada a parte do homem que foi utilizado para fazer a mulher? Deus tirou da garganta? Tirou da cabeça? Deus tirou do estômago? Deus tirou da perna? Não. Deus tirou da costela. A costela está onde? A costela está do lado do ser humano. Sabe para quê? Porque a mulher é para estar do lado. Nem atrás, nem na frente, mas do lado. A mulher é parceira. A mulher tem que caminhar junto. A mulher tem que estar na mesma visão. Dentro de um casamento, dentro de uma relação. Eu sempre digo isso. A esposa tem que andar junto. Tem que estar do lado, parceira. Alguns amigos meus, pastores, chegavam a dizer para mim assim: eu não levo tudo para minha esposa não. Eu carrego tudo sozinho, E aí nós vemos pastores hoje em dia, nós temos muitos relatos de pastores com depressão. Pastores que não suportaram o peso. Pastores que estão tirando a própria vida. Por solidão. Por pressão. Ataques de ansiedade. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que hoje eu tenho um ministério? Porque eu sempre tive uma parceira. Desde o primeiro dia, nós sentamos junto. Antes de eu me tornar noivo, eu tinha conversado com ela. Falei assim: olha, eu vou fazer a obra. Eu vou ser pastor dentro de alguns meses. E nada vai me impedir de fazer a obra. Se eu te impedir de fazer a obra, você vai e me deixa para trás. E se você me impedir de fazer a obra, você fica e eu vou. Eu sempre tive muito isso. Por quê? Porque, na verdade, eu sempre queria ela do meu lado. Eu sempre quis ela do meu lado. Então, nós temos um pacto. É para chorar? Vamos chorar junto. É para rir? Vamos rir junto. É para sofrer? Vamos sofrer junto. Estamos assim, vivemos assim. Dessa maneira, dessa forma. Você que está me ouvindo, se você é solteiro, primeiro requisito que você precisa ter para se aproximar de alguém. Se você é um servo do Senhor, procura uma serva do Senhor. Primeira coisa. Não é que é impossível de você dar certo com uma pessoa que não seja. Mas é mais difícil. O mais correto é que você procure uma serva do Senhor. Esse é o caminho mais natural. Mas que vai te dar menos dor de cabeça, por assim dizer. Primeira coisa. Segunda coisa, que esteja alinhada aos teus pensamentos. Que tenha uma visão parecida com a sua. Porque vocês vão andar juntos. Vocês vão viver muitas situações. Então é necessário que os dois estejam com a mesma visão, caminhando com a mesma vontade e que tenha sonhos. Seja a mulher, seja o homem, que tenham vontade de crescer. Ah, mas e o amor? O amor está no meio, está envolvido em tudo isso. Ou você pensa que não tem amor?
para que haja um suporte para tudo isso aqui que eu falei, o amor tem que estar ali, presente. Agora, eu tenho amor, e o meu amor é suficiente por mim e por ele. Isso não existe. Isso não existe. Eu amo o suficiente por mim e por ele. Um dia eu caí nessa conversa fiada. E, obviamente não deu certo. Ou os dois estão na mesma visão, estão na mesma vontade, na mesma direção, ou não vai dar certo. Não vai. Um olhando para um lado, o outro olhando para o outro. Não existe isso. Os dois têm que caminhar juntos. Por isso que a mulher foi tirada da costela, para andar do lado. Não é na frente, não é atrás. É do lado. Ela é adjutora. E quando eu digo ajudadora ou adjutora, ela é a parceira. É aquela que divide. Quantas vezes cheguei chorando, cheguei entristecido, e quem me dava o suporte era minha esposa. E eu falava mesmo de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, da pressão. Eu sempre falei de tudo que estava acontecendo. E ela sempre soube. E é assim que tem que ser. E você vai ter sempre alguém que vai te estender a mão, em nome de Jesus. Ok? Vamos lá? E aí o verso ainda continua, né? Portanto, versículo 24, oi? O Tiago está assistindo. Seja bem-vindo, Tiago. Helenice também está conosco. Dejanira. A Dejanira, né? Aqui a gente fala Dejanira, não é Deja. Deja é quando a gente está lá no churrasco. Agora é Dejanira. Erialda também, lá direto da Bahia. Vamos lá. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por quê? Porque aqui só havia a vida. Ok? Aqui só havia a vida, ainda não havia a ciência do bem e do mal. Porque ainda não era o momento. Capítulo 3, verso 1. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta. Eu acho que eu vou deixar para a semana que vem esse tema. Porque ele é bastante extenso e eu gostaria de trazer com mais riqueza de detalhes. Nós já temos quantos minutos de live? 42 minutos. Eu acho que já tá bom por aqui, né? Aí vocês talvez estejam dizendo, eu sei. Mas é que essa parte aqui, irmãos, ela é bastante rica de informações, né? A tentação de Eva e a queda do homem tem muita coisa para a gente falar. Então hoje nós falamos da criação do Jardim do Éden, a criação do homem e da mulher. Ok? Semana que vem, a tentação de Eva e a queda do homem a partir do capítulo 3, verso 1. Eu quero pedir mais uma vez encarecidamente a você, nos ajude. Faça uma oferta de amor. Nós temos a nossa chave Pix, que já foi postada aqui, né, na nossa live, nos comentários, né? Você que está me assistindo pelo YouTube, entra nos comentários, você vai ter lá, eu vou colocar na descrição do vídeo também, a nossa chave Pix. Qualquer valor, nos ajude. Irmãos, vocês não têm noção do quanto é custoso fazer a obra. Às vezes você ouve alguém dizer, mas Deus não precisa de dinheiro. Sim, é verdade, Ele é dono do ouro e da prata. Mas nós que estamos aqui na terra, somos os que toca a obra aqui. E para que a gente toque a obra, nós precisamos pagar as nossas despesas, aluguel de igreja e tantas outras coisas que nós precisamos fazer frente. Tenha certeza de uma coisa, você quando contribui na comunidade evangélica Libertar, você está verdadeiramente fazendo a obra do Senhor. Você está abençoando vidas e vidas que estão sendo tocadas por essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você que nos acompanhou até agora. A Célia e quero está pedindo uma oração pela mãe dela, Maria do Espírito Irmã Célia. Amém. Eu quero orar por você que nos acompanhou até agora e orar por você também que vai estar abençoando essa obra, vai estar fazendo essa oferta em nome de Jesus. Feche teus olhos. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero neste momento apresentar a cada uma dessas vidas que estão me acompanhando até este momento. Eu oro, Senhor, pela nossa irmã Célia,
pela filha dela, Pela mãe isso? dela, Pela mãe da irmã Célia, Maria do Espírito Santo. a irmã Maria do Espírito Santo, que está precisando, necessitando dessa oração, desse agir do poder de Deus. Entra com a tua providência, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que cura, que liberta, que transforma. Eu abençoo a cada um dos teus servos, cada um desses que estão nos acompanhando. Eu oro, Senhor, por este homem, por essa mulher que está fazendo esta oferta, que está abençoando esta obra. Prospera na vida dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e até quinta-feira que vem, ou até em uma de nossas reuniões. Sexta-feira, amanhã, a reunião O Poder de Deus, e domingo na campanha A Conquista do Milagre, 8 horas da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima.